Agora em Mateus capítulo 27, o texto começa dizendo: De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte e, amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata que ele recebeu da traição. E disse: Pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram a Judas: Que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: É contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Agora, o texto diz que uma profecia do profeta Jeremias se cumpriu, mas abaixo foi citado uma profecia de Zacarias, e se atribui essa mudança a um erro das cópias das traduções bíblicas que foram feitas. Mas, em vez de se atentar para esse pequeno detalhe, atente para a exatidão da profecia feita por Zacarias a respeito desse evento da traição de Judas. Zacarias 11, verso 13 diz: E o Senhor me disse: Lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso eu tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Judas jogou o dinheiro dentro do templo. E o que eles fizeram com esse dinheiro? Eles pegaram essas moedas e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação? Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro, escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual destes vocês querem que eu lhes solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: Não se envolva com esse inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar a Jesus. Então perguntou o governador: Qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? E eles responderam, a multidão respondeu: Barrabás. Perguntou Pilatos: Que farei então com esse Jesus chamado Cristo? E eles responderam: Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais: Crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, que era uma coisa que os romanos temiam, revoltas e tumultos, ele mandou trazer água, lavou a mão diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes a Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram a Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Não poucos soldados, mas sim toda a tropa. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam nele com ela, na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz.
chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Eles deram para beber vinho misturado com fel, mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram a roupa dele, tirando sortes. Esse evento está muito bem profetizado em Salmos 22, que é um salmo que relata o sofrimento do Messias. No verso 18 do Salmo 22, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Como aqui está escrito, eles dividiram a roupa dele e tiraram sorte a respeito de quem ficaria com a sua veste. E sentando-se, vigiavam-no dali. Por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Esse é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhes insulto, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se! Desça da cruz, se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: Sou filho de Deus. Como está escrito no próprio Salmo 22, verso 8, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele lhe quer bem. Igualmente os insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em voz alta: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Como está escrito no verso 1 do Salmo 22, meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. E depois de ter bradado novamente em voz alta, Jesus entregou o Espírito. Jesus morreu. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Esse véu é o véu que está em Êxodo 26, verso 33. Bem, o véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo, do Santo dos Santos. Além disso, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E eles saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde chegou um homem rico, de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num limpo lençol de linho e colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam sentados ali, em frente ao sepulcro. No outro dia, que era o seguinte ao da preparação, quer dizer, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus chegaram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse último engano será pior que o primeiro. E respondeu Pilatos: levem um destacamento. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, além de deixarem um destacamento montando guarda e lacraram a pedra. Ou seja,
havia uma guarda no túmulo de Jesus para que ninguém roubasse o corpo. E assim se encerra Mateus capítulo 27.